Olá, sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de Fisiologia de Árvores. Então vamos continuar falando sobre relações hídricas. Então eu quero introduzir aqui um conceito bem interessante que é o do sistema solo-planta-atmosfera. Então quando a gente calcula o movimento de água nesse sistema, envolvendo a saída da água do solo e chegada na atmosfera, mas passando pelas plantas, a gente tem que levar em consideração os efeitos do potencial hídrico, ou seja, da energia química da água, e aí a gente leva em consideração diversos cálculos, ou diversas situações em que a gente considera os componentes do potencial hídrico. Essa fórmula, eu já mostrei há umas duas aulas. Então a gente tem que o potencial hídrico ele é dado pelo somatório do efeito gravitacional, matricial, osmótico e de pressão. Mas dependendo da situação, eu não vou precisar utilizar todos esses componentes. Vocês viram que inclusive na aula passada eu mostrei exemplos, que eu não precisei utilizar todos eles. Então, em primeiro lugar, se eu estou levando em consideração a energia química da água no solo e a sua saída do solo para o interior de uma raiz, então eu não preciso levar em consideração o efeito gravitacional, porque a água simplesmente ela passa do solo para a raiz sem atravessar alturas ou grandes alturas. Mesmo que a raiz esteja um pouquinho acima da água que está aderida à partícula do solo, essa altura ela vai ser tão pequena que para efeitos práticos, para a gente aplicar numa fórmula, não precisa não precisa levar em consideração isso para efeitos de cálculo. A gente começa a considerar quando a água precisa atravessar grandes alturas. Então, por exemplo, o movimento ao longo do caule de uma planta ele pode ser considerado para efeitos gravitacionais, mas saída da água em um solo, numa raiz que está mais ou menos na mesma altura em que a água sai e entra nas suas células da raiz, a gente considera como esse efeito sendo desprezível. Uma outra coisa que a gente não leva em consideração é o potencial de pressão do solo, porque a única pressão que existe naquele solo é a pressão atmosférica e ela existe também na planta, ou na raiz da planta, que é o que a gente está querendo comparar aqui. Então a gente desconsidera também esse efeito. Eu até comentei na aula passada que o livro que a gente utiliza como livro-texto, eles consideram como que o solo existe pressão, só que é a pressão negativa que na verdade eu estou chamando de componente matricial, porque eu acho muito mais fácil para a gente compreender conceitos dentro de relações hídricas. Então a gente continua aqui. Então a gente desconsidera o efeito gravitacional e o efeito de pressão, então eu teria que o potencial hídrico do solo ele é dado apenas pelo somatório do potencial matricial e do potencial osmótico, sendo que em muitos solos a gente nem considera o efeito osmótico, porque o efeito osmótico ele só vai ter alguma significância quando o solo é salino. Em solos não salinos a gente teria um efeito, um valor típico, que seria esse que eu coloquei aqui, que é muito pequeno quando a gente leva em consideração diversas situações práticas, como por exemplo, manejo de irrigação, planejamento de projetos de irrigação. Isso aqui é muito pouco efetivo para ser levado em consideração. Pode ser que em algumas situações de pesquisa seja necessário, mas na prática ele é pouco considerado. Em um solo salino ele já passa a ter um efeito, tá? Porque solos que têm muita concentração de sais, ou seja, muito efeito osmótico, aí a gente pode observar já um valor significativo que pode influenciar na própria absorção de água pela planta e, consequentemente, em manejo da irrigação, e outras características. Mas em solos não salinos, basicamente o que a gente tem é que o potencial hídrico desse solo ele é dado pelo potencial matricial. É tanto que tem um equipamento muito comercializado para fazer controle da irrigação que se chama tensiômetro, que é esse que está aqui na foto. Existe de diversos tipos, que ele na verdade ele mede potencial matricial do solo. Então muitas vezes você encontra em trabalhos de pesquisa
o potencial hídrico do solo foi medido com um tensiômetro a uma profundidade de tantos centímetros. Tá? Mas o que foi medido, na verdade, foi potencial matricial do solo. O trabalho está errado? Não, porque se o solo não é salino, o efeito osmótico ele é muito pequeno, então dá para a gente considerar na prática que o efeito realmente foi, que quase que 100% do potencial matricial corresponde ao potencial hídrico ali daquele solo. Já quando eu levo em consideração a raiz, aí eu considero outros componentes, né? São outros componentes que vão afetar a relação hídrica, né? No sistema solo-planta-atmosfera. O componente gravitacional ele continua sendo desprezado, porque é a mesma situação. A água vai sair do solo, vai entrar na raiz, sem atravessar grandes alturas, né? Então não tem movimento de altura. Até porque na maioria das vezes a raiz está no mesmo nível da água que é absorvida. E uma outra coisa é que o componente matricial ele não tem efeito no interior da célula, na parte interna, tá? Entre a membrana plasmática e todas as organelas da célula. Por que não existe efeito matricial? Como eu comentei na aula anterior, só existe efeito matricial se ocorrer a formação de uma interface sólido, líquido e atmosfera. Então, como não existe a formação dessa interface, a gente despreza também o efeito matricial. E aí, no caso da raiz, a gente vai levar em consideração apenas o efeito osmótico, que ele é definido pela quantidade de solutos no interior da célula e pelo componente de pressão que está relacionado à turgidez da célula, ou seja, é o efeito da pressão, é o efeito da membrana plasmática exercendo pressão contra as paredes celulares. Ok? Então vamos seguir adiante com um exemplo que eu peguei de um livro de fisiologia de árvores, que ajuda muito a gente compreender o movimento de água desde o solo até a atmosfera. São valores hipotéticos, podem variar, é claro, de solo para solo, de clima para clima, né, e de espécie de planta que está sendo cultivada ali, né, mas é um valor retirado de uma árvore. Então, nesse solo aqui, a gente tem o seguinte: esse solo tem potencial hídrico de menos 0,3 megapascal, que é um potencial hídrico definido pelo potencial matricial. Por quê? Porque não tem componente osmótico. O componente osmótico é quase zero, né? Então é o exemplo que eu comentei ali sobre potencial matricial. O que está definindo o potencial hídrico ali naquele solo é basicamente o componente matricial, ou seja, a interação das moléculas de água sendo atraídas pelas partículas do solo. Essa planta, na sua célula da raiz, que absorve água, ela tem um potencial hídrico de menos 0,7 megapascal, que ele está sendo definido por um potencial osmótico de menos 1,8 e um potencial de pressão de mais 1,1 megapascal. Ou seja, tem solutos no interior dessas células que absorvem, que geram uma redução no potencial osmótico até atingir o nível de menos 1,8 megapascal, mas ao mesmo tempo ela está absorvendo água e está gerando uma pressão positiva, né, uma pressão hidrostática. Só que quando eu somo menos 1,8 com mais 1,1, eu chego num potencial hídrico de menos 0,7 megapascal. Menos 0,7 é menor do que menos 0,3 megapascal. Então, nessa situação aqui, ocorre movimento de água do solo para a célula, porque o potencial hídrico no solo é maior do que o potencial hídrico da célula. Só que para a água continuar seguindo o seu caminho, ela precisa chegar num vaso condutor. E aí ela vai chegar no vaso condutor do xilema, que é o tecido vascular que transporta a seiva que vem da raiz, contendo principalmente água e nutrientes minerais. Então, só vai ocorrer movimento de água se o potencial hídrico na raiz for maior do que o potencial hídrico na célula do xilema, próxima à raiz, tá? E aí a gente tem o seguinte:
o potencial osmótico da raiz, do xilema da raiz. Vocês estão observando aqui, né? Isso é um valor típico. Ele está em menos 0,05 megapascal. Dá para observar que não tem tantos solutos dissolvidos ali, né? Porque esse potencial osmótico aqui ele é maior do que o da célula, que é de menos 1,8, porque realmente a seiva do xilema ela é bem diluída mesmo, ela não é tão concentrada como outras seivas em plantas. E o potencial de pressão no xilema, na verdade, é uma tensão. Ele é um potencial de menos 0,95 megapascal. Lembram na primeira aula que eu falei do exemplo do canudo, né, como é que a água sobe quando a gente toma um suco? Porque a gente aplica uma tensão no canudo, faz com que na parte de cima a pressão fique mais negativa do que na parte de baixo do canudo. E aí o movimento de água corre de baixo para cima. Bom, então o que está acontecendo aqui é que está sendo produzida uma tensão no xilema, exatamente porque na parte aérea a folha está transpirando. Então é o mesmo efeito lá do suco, tá? Isso gera uma pressão negativa. E aí quando eu somo menos 0,95 com menos 0,05, eu tenho um potencial hídrico igual a menos 1 megapascal, que é menor do que menos 0,7. Ou seja, a tendência é a água sair da célula da raiz responsável pela absorção e seguir o caminho até o xilema próximo a essa célula que absorveu. Mas para a água vir da raiz até a parte aérea e até chegar no galho em que a folha vai transpirar, ela precisa seguir também o gradiente de potencial hídrico. Então aqui o componente osmótico é o mesmo que tinha lá na raiz, a seiva ela continua diluída próximo à folha, mas a planta continua transpirando água e nutrientes. E a pressão ela é mais negativa próxima à folha. Aqui na raiz eu tenho uma pressão, aliás, no xilema da raiz eu tenho uma pressão de menos 0,95, na folha eu tenho uma pressão de menos 1,25 megapascal. Por que a pressão na folha é mais negativa? É exatamente porque a folha está transpirando. É a folha que perde água. E apesar de que a raiz ela tem uma pressão negativa, mas a raiz absorve água. Então a água que, digamos assim, o efeito de pressão aqui está sendo superado em certa parte pela entrada de água que está vindo da raiz que absorveu. Lá na parte aérea não, a folha está transpirando e consequentemente a pressão é mais negativa aqui. Então quando eu somo menos 1,25 com menos 0,05, eu produzo um potencial hídrico de menos 1,3 megapascal, que é mais negativo do que menos 1 megapascal. Então isso faz com que o fluxo de água aconteça do xilema que está próximo à raiz até o xilema da folha que vai transpirar. E a folha que está transpirando só consegue transpirar também se sair água desse xilema e vir para as suas células envolvidas na transpiração. Então aí vocês observam que agora no caso aqui da folha já são outros componentes que são levados em consideração. Essa folha ela tem um potencial osmótico de menos 2 megapascal. De onde é que vem esse potencial osmótico tão negativo? Mais negativo até do que o da raiz, da célula da raiz que está absorvendo nutrientes do solo. Porque a folha faz fotossíntese, produz açúcares, e açúcares geram efeito osmótico. Lembra do cálculo que eu mostrei lá com sacarose? Então é a mesma coisa que está acontecendo na folha. Açúcares, basicamente glicose, sacarose, frutose e outros estão sendo produzidos, estão gerando efeito osmótico. Então isso faz com que ocorra essa redução aqui no componente osmótico. A folha transpira, mas as suas células continuam túrgidas, então ela tem uma pressão hidrostática também. Observem que a pressão hidrostática nas células da folha tende a ser menor do que a pressão hidrostática na célula da raiz. Tá? Aqui eu tenho 1,1 megapascal e aqui eu tenho 0,6. Por que é menor na folha? Porque a folha está transpirando e a raiz está absorvendo, né? Então isso faz com que a tendência seja que realmente a pressão continue, né, se mantenha maior na célula da raiz do que em uma célula da folha.
E aí quando eu somo menos 2 com mais 0,6, eu tenho um potencial hídrico de menos 1,4 megapascal. Então isso produz, isso faz, né, com que o movimento de água saia do xilema, que está a menos 1,3. Menos 1,3 é mais energia do que menos 1,4 megapascal, aliás. E a água só vai sair da folha para a atmosfera se o potencial hídrico da atmosfera for mais negativo também. Tá aí. Então isso explica o sistema solo-planta-atmosfera. Movimento de água saindo do solo, passando pela planta e chegando até a atmosfera, mas a gente só consegue entender esse movimento se a gente levar em consideração o potencial hídrico da planta. Vocês observam que ao longo da rota, diferentes componentes são levados em consideração. Às vezes eu levo em consideração apenas o efeito matricial, às vezes eu levo em consideração o efeito osmótico e de pressão, né? Mas o que interessa é saber qual que é a energia química da água, ou seja, qual que é o seu potencial hídrico ao longo da rota, e só vai haver movimento de água se houver diferença de potencial hídrico, sempre do local com maior potencial hídrico para o local com menor potencial hídrico. Então eu gosto muito desse exemplo porque eu acho que resume bem tudo o que a gente vinha estudando, né, até agora. Eu vou ainda colocar mais algumas situações para a gente entender melhor isso, né, mas eu acho que aqui é realmente o ponto que eu queria mostrar, a aplicação prática e esses conceitos que a gente já vem discutindo sobre potencial hídrico. Então, levando ainda em consideração isso, né? Só vai entrar água se o potencial hídrico no solo for maior do que o potencial hídrico da raiz. O potencial hídrico do solo eu já mostrei que a gente leva em consideração o efeito osmótico, que nem sempre é significativo, a gente leva em consideração principalmente o efeito matricial. E no caso de raiz a gente leva em consideração o efeito osmótico e o efeito de pressão. Então imagina a situação, tá, de uma seca extrema, eu peguei um livro aqui que ele chama isso aqui de seca extrema, mas daqui a pouco vocês vão ver que isso daqui não é seca extrema, isso depende da planta que está sendo cultivada, né? Mas por enquanto, digamos assim, uma planta que nessa situação sofre bastante, como no caso do girassol, que é o que foi utilizado aqui nesse exemplo. Então ela entra, a planta murcha completamente e morre nessa situação, ou seja, o potencial de pressão da raiz chega igual a zero. Mas ela pode tentar desenvolver uma estratégia para continuar absorvendo água de um solo que atingiu o potencial hídrico de menos 1,5 megapascal. O que é que ela pode fazer? Ela pode alterar o seu componente osmótico, pode baixar ele mais do que o componente. Ela pode fazer com que o seu componente osmótico reduza, se torne mais negativo, para que o seu potencial hídrico reduza também, se torne mais negativo e permita a entrada de água do solo até as raízes. Então, isso aqui é a fórmula do potencial osmótico que a gente já viu na aula passada, né? Menos 1,5 R, constante de gases, temperatura em Kelvin, concentração é o que eu quero saber, tá? O que eu não sei ainda. O potencial osmótico eu já sei constante, já sei a temperatura, somos 27 com 273. E aí eu teria que ter o seguinte: para que a planta continue absorvendo água nesse solo, ela precisa ter uma concentração maior do que 0,6 molar, ou 0,6 mol de solutos no interior da sua célula. Isso aqui é uma célula da raiz. Algumas plantas fazem isso, elas acumulam solutos, ou até produzem solutos exclusivos para isso, para que ela reduza o potencial osmótico da sua raiz e mantenha a absorção de água. Isso daqui se chama ajuste osmótico, que é exatamente uma alteração intencional do metabolismo celular para que a planta continue absorvendo água. Só que isso daqui, quando a planta faz, o que é que acontece? Ela precisa utilizar energia. De onde é que vai vir os solutos que vão se acumular? Porque normalmente são açúcares, são aminoácidos e alguns outros compostos. Então eles poderiam estar sendo utilizados, por exemplo, para o crescimento de raízes, para o crescimento de partes aéreas, para a produção de frutas, né, dependendo do tipo de planta que está sendo cultivada,
Mas, numa situação de falta d'água, numa situação em que a planta poderia estar sofrendo, ela tem que desviar essa rota para acumular solutos. E aí ela gasta energia. É uma estratégia de sobrevivência, mas vai fazer com que a produtividade da planta fique menor. E a gente vai ver aqui ao longo da disciplina que quase sempre essas estratégias de resistência seca, elas envolvem redução na produção, né, e no crescimento de plantas. Mas esse é um primeiro exemplo para a gente mostrar como a planta pode alterar o seu metabolismo de forma a manter-se viva em uma situação de falta d'água. Ok? Então isso normalmente envolve acúmulo de solutos. Isso aqui é um exemplo de um ajuste osmótico acontecendo, né, no meio externo, aqui já numa forma não tão intensa, em que o potencial hídrico passou de menos 0,6 para menos 0,8, e que essas células de raízes, para continuarem absorvendo água, elas acumularam alguns solutos orgânicos e alguns solutos inorgânicos, que fizeram com que o seu potencial osmótico e, consequentemente, o seu potencial hídrico ficasse mais negativo. E aí ela, mesmo numa situação externa mais difícil para essas células continuarem absorvendo água, mas elas mantêm o fluxo de água. Tá? Então isso é o ajuste osmótico. Só que ajuste osmótico ocorre com gasto de energia. É uma troca. Eu preciso sobreviver, vou diminuir a produtividade. Então vou acumular solutos para manter a absorção de nutrientes. Uma outra coisa que a gente pode levar em consideração no sistema solo-planta-atmosfera, mas que a gente não leva, porque na prática realmente não é necessário, é que o potencial hídrico do ar ele pode ser calculado. E ele é calculado por essa fórmula aqui, que também leva em consideração a constante dos gases, a temperatura em kelvins e o volume que um mol de água ocupa. Leva em consideração também o logaritmo natural da umidade relativa. Ok? Então vamos lá para um exemplo hipotético. Se a temperatura for de 27 graus e a umidade relativa for de 100%, eu vou ter um potencial hídrico do ar igual a 0 megapascal. Por quê? Porque o logaritmo natural de 1 é igual a 0. Então, jogando 0 nessa fórmula, dá 0. Umidade relativa de 100% significa quantidade máxima de energia no ar. Então, a planta não transpira quando a umidade relativa do ar é de 100%. Ok? É impossível a planta transpirar, porque mesmo que o potencial hídrico da folha seja alto ou baixo, né, não importa, mas jamais o potencial hídrico da folha vai chegar a ser de 0 megapascal. Ela jamais vai ter uma quantidade máxima de energia por causa de diversos fatores, entre eles a quantidade de sais que cada célula da folha vai possuir, né, e algumas outras características. Mas, se na mesma situação de 27 graus, a umidade relativa baixar para 90%, e eu jogar isso tudo aqui na fórmula, eu vou ter que a umidade relativa do ar ela passa a menos 14,49 megapascal. Isso daqui é extremamente baixo, é muito mais baixo do que qualquer tecido de planta, por mais resistente que ela seja, consiga sobreviver. Então, qualquer tecido que esteja fazendo metabolismo, tá? Tem alguns tecidos que se mantêm secos, se mantêm vivos, mas não se mantêm fazendo metabolismo. Então, é impossível a sobrevivência nessa situação desse potencial hídrico tão baixo. E observem que 90% de umidade relativa é uma umidade extremamente alta, que incomoda, que a gente sente ali aquela pressão ainda, né? Mas com relação a relações hídricas de planta, já é uma tendência muito grande para que as plantas continuem transpirando. Então, ao longo do dia, a tendência é que a planta esteja sempre transpirando, porque só em algumas horas do dia, no início da madrugada, é que a umidade do ar chega a 100%. No restante, vai estar sempre abaixo de 100%, então a tendência é que as plantas estejam sempre transpirando. Ok? Então, por isso que na prática a gente não leva em consideração, para efeitos de cálculos, o potencial hídrico do ar.
Eu vou mostrar mais adiante uma situação em que é necessário considerar isso, mas que não é necessário também fazer cálculos. A gente só leva em consideração um conceito para entender um processo mais adiante. Então, voltando, né, em alguns conceitos que eu já expliquei. Só ocorre a entrada de água em planta se existir diferença de potencial hídrico, e só entra água se o potencial hídrico do solo for maior do que o potencial hídrico da raiz. A água sai da folha através da transpiração, que gera tensão no xilema, que faz com que o movimento de água aconteça. Só que, à medida que o solo vai secando, ocorre uma redução tanto na água que fica aderida às partículas do solo, quanto no volume das células. Por quê? Porque sai água, diminui um pouquinho o volume realmente. Mesmo que não seja uma coisa significativa, digamos que diminuiu 5% do volume da célula, mas se você somar todas as células que uma raiz possui, então isso pode gerar um efeito que chega até a ser significativo. E aí forma também espaços de ar no solo, e isso reduz a condutividade hidráulica do solo, porque o movimento de água em um solo bem hidratado, ele é mais facilitado, porque a água simplesmente passa de uma partícula para outra com muita facilidade. Mas a partir do momento que existem espaços de ar, ela precisa ter um caminho mais longo, e quando o volume da raiz diminuiu, aí é que o caminho se torna mais longo ainda. Então, o que acontece é um efeito de redução na condutividade hidráulica do solo. Então, mesmo que a planta mantenha uma diferença de potencial hídrico, que pode ser mantida pelo ajuste osmótico, ainda assim o movimento de água desde o solo até a raiz ele vai ter mais dificuldade. Ok? Então a gente vai ter a planta absorvendo menos. Mas não reduziu o potencial hídrico? Reduz, mantém o fluxo de água, só que é um volume menor, exatamente porque a condutividade hidráulica fica menor no solo. Então, são estratégias de sobrevivência, mas que não estão relacionadas à produção. Uma coisa muito interessante é que diferentes espécies de plantas se adaptam ao ambiente desenvolvendo diferentes sistemas radiculares. Vocês observam aqui alguns exemplos de plantas que, em algumas delas, o sistema radicular ocupa um volume muito maior de solos. A planta investe muito mais em biomassa para produzir essas raízes em relação à parte aérea. Em diversos ecossistemas secos, o que acontece é isso, que existe muito mais raiz do que parte aérea. Então, isso para manter exatamente a sobrevivência das plantas em diversos ambientes. Em algumas outras não, elas investem mais em partes aéreas. Então, isso significa que uma planta que investe muito mais em raiz, para onde é que foi a principal parte de energia que ela acumulou através da fotossíntese? Foi exatamente para a parte aérea, abaixo do solo, e que nós normalmente não observamos. E a questão é que, aqui tem mais alguns exemplos, a questão é que quando isso daqui acontece, por exemplo, produção de folhas, produção de frutos, sementes, todas elas ficam reduzidas porque a planta precisou investir bastante no desenvolvimento de raízes. Então é sempre uma troca na natureza. Ela faz isso porque ela precisa de acordo com o ambiente. Se for um ambiente que está sujeito à falta d'água, ela realmente precisa investir em raízes para se manter viva. E aí ela vai produzir de acordo com a capacidade, de acordo com o que sobrar de energia. Então, é mais um exemplo do que eu falei. Quase sempre, mecanismos de tolerância à seca, eles são mecanismos que reduzem a produtividade das plantas. Lembro na primeira aula, quando eu mostrei que em ecossistemas secos, a produtividade de biomassa é menor? Por isso, porque a planta tem que fazer um balanço entre sobrevivência e produção, e crescimento. Ok? Mas muitas vezes é necessário, e algumas outras, existem plantas que têm, inclusive, quase só raízes, a gente encontra muito isso na caatinga, no cerrado, que é exatamente uma troca para manter a sua sobrevivência naquele ambiente. Então, um outro conceito interessante para a gente entender a relação solo-planta-atmosfera é o de capacidade de campo e o do ponto de murcha permanente.
O que é a capacidade de campo? Essas figuras aqui são bem interessantes porque, por exemplo, imagine uma chuva ou uma irrigação em excesso em um determinado local, em um determinado plantio. Todo o solo fica saturado, todos os espaços entre partículas do solo fica saturado com água e o excesso de água desce até o lençol freático. Então essa daqui é a situação de saturação. Quando o excesso de água desce até o lençol freático, a água que fica retida entre as partículas do solo, ela é, digamos assim, é a capacidade máxima que aquele solo tem de reter água. Ele não teria mais capacidade de reter porque o excesso desce para o lençol freático. As partículas do solo simplesmente não conseguem reter mais água. Então isso daí é chamado de capacidade de campo. Isso vai variar de solo para solo. É fácil você medir capacidade de campo, por exemplo, num vaso com qualquer solo que tenha. Você vai colocando água ali. No momento em que a água escorre pela abertura do vaso, então o seu solo entrou na capacidade de campo, porque o excesso que não pôde ser retido pelo solo escorreu. Então em ambientes naturais é isso que acontece também. Só que, então imagine, vai passando os dias depois da irrigação, as plantas vão absorvendo água, vai ocorrendo evaporação direta da água para a atmosfera e vai chegar num ponto em que o solo ainda possui água, só que essa água ela não consegue ser mais absorvida pelas plantas. Por que não consegue ser mais absorvida? Porque mesmo tendo água, ela está retida num potencial hídrico tão negativo que a planta não consegue ajustar o seu potencial hídrico também para se manter absorvendo água nesse solo. Então isso daqui é chamado de ponto de murcha permanente, porque as plantas murcham e não conseguem mais se recuperar. Tá? Elas simplesmente não retiram mais água desse solo, então elas, talvez outras espécies se recuperem, né, mas elas acabam morrendo. O ponto de murcha permanente ocorre a nível celular, que seria, se a gente for andando aqui da figura A até a figura C, seria essa sequência, né? A figura A é uma célula contendo toda a água necessária para o seu metabolismo, ela está túrgida, ela está exercendo pressão contra a membrana plasmática. À medida que ela vai perdendo água, ela chega no estágio de ser uma célula flácida, que é quando o potencial de pressão é igual a zero. E se ela permanecer por muito tempo assim, ela pode continuar perdendo água, ou ela já pode até sofrer diversos danos metabólicos aqui, e chegar depois, né, se ela continuar perdendo água, ela chega no estágio da letra C aqui, que é o chamado ponto de murcha permanente. Então, nesse caso aqui, a planta pode até absorver água, mas ela não sobrevive mais. Por que não sobrevive? Porque a partir do momento em que a célula se desloca da parede celular, ela se descola, na verdade, da parede celular, ela sofre danos. Diversas regiões da membrana plasmática se rompem, então pode ser que alguns processos metabólicos continuem funcionando, mas a partir do momento em que entra a água novamente, não imagina, não, a planta está bem murcha, mas eu vou colocar irrigação. Mas a partir do momento em que entra a água aqui, aí ela vai, como a membrana sofreu danos, vai haver rompimento, né, e diversos conteúdos celulares vão se perder, inclusive proteínas e enzimas necessárias para o seu metabolismo, então consequentemente a planta não sobrevive mais. Por isso que isso daqui é o chamado ponto de murcha permanente, que a gente pode ver na prática, tá? Que são duas figuras de células de folhas contendo cloroplastos, que são essas estruturas verdes. Então na figura A são células vivas que estão túrgidas, que estão realizando o seu metabolismo, mas na figura B são células que já estão em ponto de murcha permanente. Então nessa situação aqui, a membrana plasmática em diversas regiões não está mais ligada às paredes celulares, ela já sofreu com certeza diversos danos. Esses cloroplastos aqui que ficam compactados
eles estão vivos e provavelmente ainda estão fazendo fotossíntese, mas a partir do momento que você irriga novamente essa planta, todo o conteúdo celular vai escapar, né, vai sofrer danos, e aí esse tecido aqui ele não consegue mais sobreviver, tá, basicamente. Então esse daqui, biologicamente, é o ponto de murcha permanente. Em disciplinas de solos, eles consideram como ponto de murcha permanente como sendo de menos 1,3 megapascal, porque isso é um conceito derivado das plantas de girassol. Plantas de girassol entram em ponto de murcha permanente com menos 1,5 megapascal. Chegam nessa situação aqui. Plantas da caatinga, se chegar a menos 1,5 megapascal, elas estão ótimas, elas sobrevivem otimamente bem naquele ambiente, não sofrem nenhum problema. Então, biologicamente, esse conceito varia de espécie para espécie. Em ciências de solos é que eles padronizaram, tá? Mas no caso de nossa disciplina, a gente leva em consideração esse efeito mais biológico da definição, né? Porque a gente sabe que existem diferenças entre espécies. Bom, então por enquanto a gente fica por aqui. Eu continuo na próxima aula comentando, né, e dando mais exemplos sobre relações hídricas em plantas. Muito obrigado pela atenção.